Fala, galera! Fala, galera! Tudo bem? Estamos aqui de novo. Eu sou a doutora Isabela. Eu sou o doutor Ricardo. Todo mundo já sabe disso. Pra quem não sabe, eu sou o doutor Ricardo. E eu, doutora Isabela. Por enquanto. Mas eu sou o doutor Ricardo. Agora falando sério. Nosso segundo vídeo. Segundo? Não, na verdade não. Mas... Bem, um desses nossos vídeos, esse vai ser específico pra... Acorda tudo. Suspende. Vamos cancelar o canal. A cola, a cola do vídeo. Ai. Tadã. Bem. Não vai dar, calma aí, peraí, para de... Dá um... Galera, Eu sou a doutora Isabela. eu sou o doutor Ricardo. Estamos aqui hoje para mais um... Selecionamos 18 perguntas sobre ortodontia e hoje nós estamos falando sobre ortodontia, então o doutor Ricardo. E hoje o tema selecionado foi dúvidas sobre ortodontia. Então nós selecionamos 18 perguntas que alguns pacientes enviaram pra gente, tanto no Instagram, quanto no Messenger, como no Face, né, no caso no Face, como também no nosso canal e principalmente pelo WhatsApp. Eu recebi muito pelo WhatsApp, então nós selecionamos as principais, as top 18 perguntas para o Dr. Ricardo responder. O Dr. Ricardo, ele, além de ser especialista em orto, ele é mestre em ortodontia, então vai estar podendo esclarecer melhor sobre isso com a gente. Uma pergunta às vezes pode ser dúvida de muitos. De muitos, verdade? exatamente. Responder para todas as perguntas. Mandem as perguntas, tá? Pelo nosso canal, mas também quem não tiver ainda no nosso Facebook, é só acessar lá, Isabela Ricardo, ou a nossa página, Dessapinto Odontologia. Onde a pessoa vai ter se ela tá vendo? Canal. Seu canal? Seu canal do YouTube. Então, estamos falando do Facebook, mas ela vai ter que estar vendo aqui, né? Ela viu o canal, como ela tá no canal? Ela tá no canal. Então, quem não estiver no Facebook? Quem não estiver no Facebook, posta no canal? Não, garoto. Ricardo, as pessoas que estão no canal não necessariamente no nosso Facebook. Eu sei por que ela vai fazer logo no canal, porque ela vai no Facebook, se ela tá vendo o vídeo. Mas às vezes quem manda pelo Messenger, não quer mandar diretamente no canal, todo mundo lê. É muito difícil pra minha cabecinha. Voltando. Eu tô pedindo pra ser chata. Vamos lá. Quem não tiver nosso Facebook, pode acessar lá, Isabela Ricardo, ou a nossa página de Sapinto Odontologia e o Instagram também, de Sapinto Odontologia, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Então, Então, vamos para a primeira pergunta. Eu, first one. Doutor Ricardo, pode falar pra lá. Não, tô olhando pra você, é muito bonito. Ai. Doutor Ricardo, fala pra eles, olha, eu tô abaixo. Doutor Ricardo, as pessoas fazem assim, doutor Ricardo, é normal ficar 8 anos? Você tá 10 anos? Quanto tempo de aparelho? Você vai falar isso, você vai. Não, você vai falar e responder, só que eu pergunto pra você, você respondeu. Você faz isso natural, cara, você faz um ótimo, você tem uma atriz. Você vai como paciente faz, você fala assim, doutor Ricardo, é normal, eu tenho 8 anos de aparelho. Quanto tempo mede um tratamento? É assim mesmo, demora? Cada um faz seu tempo, cada um na porra. Não, vamos. doutor Ricardo, quanto tempo, mais ou menos, a média que um paciente fica de aparelho? Meu primo, por exemplo, ficou 6 anos. Boa pergunta. Quanto tempo normalmente fica um paciente de aparelho? Difícil responder, mas vou tentar ser sucinto. Não tem um tempo determinado para o tratamento de aparelho, óbvio. Cada um é de um jeito. Somos 7 bilhões e meio no mundo. O tratamento é individual. Não sei se as pessoas sabem disso, os pacientes não sei se sabem disso, mas cada tratamento no mundo é feito para aquele paciente. Então, se 7 bilhões e meio de pessoas forem no consultório odontológico, possivelmente vão ter 7 bilhões e meio de tratamentos diferentes. Isso não quer dizer que não tenham tratamentos similares, né? Ah, o meu irmão também teve isso. Ah, eu sei, um amigo meu também fez isso. Óbvio. Tem coisas que são parecidas, até iguais, dentro de um tratamento. Mas como o tratamento é muito pessoal, é muito individual, é muito difícil de se dar um tempo. Porém, não vou ficar em cima do muro. O que é o normal? O que eu tenho visto, pelo menos na minha casuística, no que eu tenho feito nesses mais de 20 anos, e do que eu tenho visto também, acontece muitas vezes, a maior parte dos tratamentos são de 2 a 3 anos. Isso é uma média. Crianças e adolescentes têm uma tendência a ficar mais tempo de aparelho, por causa da questão do crescimento, da gente a criança está trocando os dentes ainda. Então, se quiser fazer um tratamento completo, pegar na dentição decídua, né, o dentinho de leite,
Mas nós temos essa pergunta lá na frente. A gente vai responder isso lá na frente melhor. Mas uma média de 2 a 3 anos. E em casos de exceção, eu já fiquei pacientes com, no total, 7 anos de tratamento. Obviamente não tratou, não estava de aparelho esse tempo todo. Ou não estava com um tipo só de aparelho nesse tempo todo. Possivelmente eu fiz algum tratamento na fase de crescimento, a gente chama de ortopédico, porque a gente mexe nas bases ósseas mais do que nos dentes, né? Então, nesse tipo de paciente que é criança ou adolescente, às vezes estende um pouquinho mais para poder acabar de trocar os dentes permanentes todos e a gente dá uma oclusão definitiva ou quase definitiva para aquele paciente. Uma coisa também, eu não sou ortodontista, mas eu vejo muito como clínico isso acontecer. Muitos pacientes que duram 6 anos, 10 anos, 8 anos de aparelho, se vocês forem analisar, eles não foram todas as consultas, tá? Existe uma evasão muito grande de pacientes na ortodontia quando o dente, a dentição, ela fica em perfeito alinhamento. Então o paciente ele acha que já está perfeito, aí falta uma consulta, falta outra, e leva isso nas coxas, né? Vamos dizer assim, popularmente falando. Então é importante que tenha essa noção se o paciente realmente ficou esses 6 anos fazendo tratamento ortodôntico, né? Porque a gente vê muito isso aqui. Tem pacientes que vêm reclamando, eu estou 6 anos de aparelho, mas aí eu pergunto, mas você está indo 6 anos do seu dentista? Não, eu estou 4 anos sem ir lá, 2 anos, 3 anos. Então é importante que tenha essa noção, tá? Exatamente isso. O paciente ele tem uma tendência, todo mundo na verdade tem uma tendência a não se colocar a culpa, né? Eu sou mestre disso. Isabela sabe bem disso, porque eu faço tudo, mas não por mal, é porque eu faço tudo com a intenção de ser correto. Perfeito. E ninguém consegue. Então, ainda mais na parte odontológica, na parte da vida pessoal, eu acho que eu assumo mais a culpa de algum erro, mas na parte, às vezes. É só para vocês acharem que eu sou corretinho. Mas, brincando, mas na parte odontológica não, na parte odontológica eu sou muito mais... sim, odontológica na parte profissional, eu sou muito mais correto possivelmente do que a minha parte... É melhor você falar só a parte odontológica, porque a parte pessoal é melhor não comentar nos vídeos não, vai dar Mas briga. eu quero dizer o seguinte, que a gente não gosta, ninguém gosta de assumir os erros. Então o que acontece? A tendência é que o paciente fale o lado dele da história. Isso. E a gente já está por dentro, a gente já conhece o que acontece, a gente está acostumado a esse diálogo já da cadeira, né? Para vocês que estão vendo, que são pacientes da gente, as perguntas que vocês fazem, a gente já respondeu, ou já escutou pelo menos, centenas de vezes. Sim. Então quando vocês falam algumas coisas para a gente já sabe a sequência toda disso, né? A gente também foi paciente, eu posso falar porque eu fui paciente de aparelho várias vezes, né? Então eu sou um ortodontista que entendo bem o lado do paciente, porque eu também já sofri muita coisa na cadeira, não só de aparelho, né, de ortodontia, como de clínico geral. Então a gente tem uma tendência, a Isabela também já teve muitos tratamentos feitos em alguma época da vida dela, na fase mais de adolescente. Não de orto, né? Não de orto, mas a gente sofreu também na cadeira, né? E sim. A gente até tanto que a gente está mudando o perfil, se a gente puder fazer só uma ortodontia, uma odontologia só preventiva, sem sofrimento, a gente prefere. Sim. Só que não é o que acontece, as pessoas vêm com muitos problemas do passado para resolver. Então, nem sei onde que eu estava mais. Onde que eu estava? Não, você estava perdido. Bem, estava perdido e me achei. Mas o que eu estava falando que então isso, o paciente fala que ficou 6, 7, 8, 10 anos. Dificilmente ele foi todo mês, né? Muito difícil. Então fica difícil o ortodontista completar o caso, sim, né? Finalizar o caso. Fica difícil, porque movimentos que são contínuos, as pessoas interrompem aquele movimento, a gente vai ter que fazer de novo às vezes, né? Então fica difícil. Eu tenho tudo escrito, quem é paciente meu sabe, eu tenho detalhadamente tudo escrito, o histórico dele todo escrito, então dificilmente o paciente reclama comigo do tempo, porque eu já dou o tempo, né? Eles todos sabem que é meu paciente, que eu dou o tempo final. Eu ia falar exatamente isso. Desculpa interromper, mas eu ia falar exatamente isso como realmente uma profissional que não é ortodontista, mas que faz parte
concomitantemente, né, desse tratamento dele. Por quê? É importante que o seu dentista ele tenha um planejamento, né? E o Ricardo aqui ele trabalha com um planejamento. Então o paciente que chega para ele da orto, ele já no primeiro dia, né, na primeira consulta, ele já sabe a média de tempo que vai ficar com esse aparelho. Isso é muito importante, ou seja, o seu ortodontista ele tem que passar para você a média de tempo. Não adianta você chegar lá e não saber quando. Tem que ter né? um acordo. Eu sempre falo isso. Não importa se é 1 ano ou se são 5 anos. Independe de valor também. O que importa é o acordo. Que acordo que o seu ortodontista fez com você? Pacientes, é natural isso, eles se comparam. Né, com o primo, com o irmão. Isso, é sempre assim. Então, se um paciente que veio para mim, o irmão, o marido, a esposa, já foi paciente de outro ortodontista, ele já vem com aquela sequência daquele outro tratamento. Não quer dizer que seja... se também teve algum trauma esse, né, primo ou o que for, também vem com trauma, né? Já vem perguntando se... De qualquer jeito é individual. O dentista, cada um tem seu estudo. Eu venho de um estudo que eu acredito ser o melhor do país, por isso que eu fiz. Eu demorei a chegar até lá onde eu queria, que era em Bauru, com o professor Capelosa. A gente fazia a fase do crescimento que eu falei. Se for criança ou adolescente, tem uma tendência, se fizer o tratamento completo até a fase adulta, a ficar um pouquinho mais extenso. Extenso. Espero que tenha... Ficou extenso. Espero que tenha sido, assim, razoável essa explicação. Vamos para a segunda? Número 2. Doutor Ricardo, a troca de fio é feita em toda consulta? Muito boa. O paciente normalmente chega perguntando, não comigo, porque o meu já está com o programa todo feito, ele já sabe 99% da sequência que eu vou fazer nele, mas uma vez ou outra esquece, ou tem curiosidade, é normal. Não, esquece muito, tá? Esquece muito. Esquece. E pergunta, senta na cadeira e pergunta, hoje vai trocar fio? Né? Como se fio fosse todo o tratamento. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, o fio não é o mais importante do tratamento. Então, se um paciente que veio para mim, o irmão, o marido, a esposa, já foi paciente de outro ortodontista, ele já vem com aquela sequência daquele outro tratamento. Não quer dizer que seja... se também teve algum trauma esse, né, primo ou o que for, também vem com trauma, né? Já vem perguntando se... De qualquer jeito é individual. O dentista, cada um tem seu estudo. Eu venho de um estudo que eu acredito ser o melhor do país, por isso que eu fiz. Eu demorei a chegar até lá onde eu queria, que era em Bauru, com o professor Capelosa. A gente chama de professor, a gente chama de Dino. O Leopoldino Capelosa é a filosofia que eu sigo, que eu venho desde a minha especialização. Um abraço aí para todo mundo da especialização da Smile, já fazendo merchan, que eu acredito que seja o melhor curso do Rio de Janeiro, é o que eu mais conheço, então é o que eu posso falar. E foi onde eu me formei, que é um grupo que estuda a filosofia Capelosa. Para quem é da área, entende que ele é um professor muito conhecido do Brasil inteiro, até do mundo. Então, eu faço da minha visão do meu estudo. O outro dentista vai fazer da visão do estudo dele. Quem está certo? Não tem isso. Quem está certo, quem está errado, ou quem está mais certo, eu não vejo assim. Eu vejo que o que eu estou produzindo nesses anos tem dado certo. E quando não dá certo, eu procuro me informar e fazer melhor. Mas do grupo que eu venho, a parte assertiva é muito grande, porque a gente estuda muito o diagnóstico, a gente estuda muito a parte da metaterapêutica. Se você estuda bem, se você sabe a doença qual é, fica mais fácil de você tratar. É a famosa falando isso porque às vezes as pessoas estão vendo o vídeo e não concordem com o que eu estou falando, ou foi diferente em outro lugar, é normal. Cada um faz do jeito que lhe convém, do jeito que ele melhor entendeu a matéria. Sim. Terceira. Vamos para a terceira. Bora lá. Doutor Ricardo, eu tenho visto, né, em algumas informações sobre a internet falando que a ortodontia, né, o aparelho odontológico, o aparelho ortodôntico, ele causa perda óssea. Fiz uma pergunta à minha dentista, a uma dentista, e a dentista não soube me responder. Gostaria de saber do senhor o que seria essa perda óssea vinculado ao aparelho ortodôntico. Então, essa é uma pergunta muito complexa, vou resumir bastante, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O que é importante saber dessa questão é que um paciente que tem uma perda óssea moderada para avançada não deveria ser um paciente naquele momento
se submeter a um tratamento ortodôntico? Porque nós mexemos na parte óssea para poder o dente poder se movimentar. O dente se movimenta pela destruição óssea controlada pelo ortodontista. Então, quem coloca aí aparelho de um jeito não profissional corre um risco maior de ter perda óssea. A perda óssea, ela tem várias... como que fala isso, Isabela? Ela tem várias causas. Ela tem várias causas, é multifatorial. Mas a força do aparelho também contribui muito para isso. Então, a minha filosofia é o seguinte, é fazer a mínima força necessária para conseguir o que eu quero. Fazer o mínimo que eu preciso para conseguir o que eu quero. E ter uma escala de valores. Eu faço assim. Do mais fraco para o mais forte. Do mais simples para o mais difícil. Do que gera menos dano, para uma coisa que possa gerar mais dano. A gente tem que ter uma escala de valores para começar sempre de uma coisa mais simples e mais suave, e dependendo da complexidade do tratamento, a gente tem que fazer um pouquinho mais complexo aquele movimento, que pode demandar uma perda óssea maior. Mas então tem que ter cuidado, é uma coisa perigosa para vocês aí que estão colocando aparelho aí na rua, ou que colocaram com um profissional que não seja ortodontista. Tem que ter cuidado. Às vezes pode ser perda também da raiz do dente, não é isso? Isso. A perda óssea é uma coisa, a perda do ápice da raiz é outra. Normalmente por forças excessivas ortodônticas. Isso aí. Vamos para a quarta pergunta. Fui a um dentista e ele só trocava elástico. Todos os ortodontistas já escutaram muito isso, não de você mesmo, de outro dentista, e aquele paciente chega falando, saí de lá porque... já aconteceu isso comigo até aqui muitas vezes. Eu falei, por que você saiu de lá? O que você não gostou? Porque eu só vou lá para ele ficar trocando borrachinha. Né? É isso aí, borrachinha, verdade. Então, gente, é aquela história, cadê o planejamento do seu dentista? Eu sempre falo assim, quando eu construí o canil lá de casa para os meus cachorros, eu fiz 3 projetos para aquele canil. Eu escrevi, eu anotei, eu fiz conta, eu mostrei para um pedreiro isso. Como que na boca do paciente não tem um projeto? Como que no seu organismo não tem um protocolo, não tem uma sequência, não tem um estudo todo definido e escrito para isso? Os meus pacientes sabem disso, eles têm isso. Sem isso fica difícil, ninguém é gênio, né? Ninguém é autodidata assim, sei tudo de cabeça. Não vem com essa, porque só se você tiver 10 pacientes. Depois que passa de 100, não tem ninguém que tem memória para isso. Tem que estar tudo anotado, tudo precisamente planejado. Então, a troca, essa questão de ficar lá, já fui lá 10 vezes, ele só troca elástico. Cadê o planejamento e o acordo e o combinado que vocês tinham que ter? Né? É necessário, realmente, a borrachinha ela faz essa tensão para esse tipo de aparelho convencional que usa o elástico como o agente de força daquele aparelho. O elástico, além de segurar o fio, né, ortodôntico, né, o arco ortodôntico, senão o arco cai. Né? Botou o arco sem elástico, como é que vai dar tensão no fio e como é que vai segurar aquele fio? Né? Então, as borrachinhas, os elásticos ortodônticos, deveriam ser trocados todo mês ou dentro do tempo que foi combinado entre você e o seu dentista, para ele voltar a fazer aquela tensão no fio para poder promover o movimento. É isso. Quinta pergunta. Doutor Ricardo, eu uso 5 anos o aparelho e não consigo passar fio dental. Essa perguntinha, quando eu escuto, dói meu ouvido. Você consegue falar, você conseguiu andar de bicicleta, alguns não. Mexer no celular, WhatsApp. Você mexe no computador, você fala inglês, você só não consegue passar... Você entra no canal YouTube, você tá aí no YouTube. Você só não consegue passar o fio dental. Coitadinho desse paciente, ele tem um probleminha que ele não consegue passar o fio dental, gente. Veja o vídeo anterior. Senhores, preguiça, né? A gente sabe que é difícil. Pergunta ao seu dentista. Tem na internet, vê o nosso vídeo. Então, não cabe mais, né, falar que é falta de tempo, né? Falta de dinheiro, é falta de tempo. São as desculpas da humanidade. Eu também falo, em alguns momentos isso, né? De falta de tempo, falta de dinheiro. Mas a gente sabe que a gente acaba
né, dando desculpa para isso. É só saber como é que é a técnica. Nós já falamos no outro vídeo, é bem simples. Vamos fazer um só para pacientes de aparelho de orto. Mas não conseguir não seria a palavra certa. Você pode falar assim, doutor Ricardo, não tenho paciência, não tenho saco, não gosto, me irrita, demora. Tudo bem. Só que isso é o início do fim para o seu tratamento, porque o fio dental é uma das coisas mais importantes, né, que já se inventaram para fazer essa higiene oral. E causa problemas muito severos, tá? Principalmente na área periodontal. Então é importante que você passe sim, tá? Diariamente o fio dental. Escovação muito importante para os dentes, mas lá dentro da gengiva é muito limitada. Então, escovação para os dentes, perfeito. Fio dental para entre os dentes e gengiva. É um complemento, os dois juntos que fazem a higiene correta. Exatamente. É isso. Andam juntos. Andam juntos. Vamos para a sexta pergunta. Sexta pergunta. Doutor Ricardo, quais são os tipos de aparelhos que existem? E danou-se. Vamos fazer um vídeo só sobre isso. Essa pergunta é muito complexa. Não é que é muito complexa, a pergunta é simples, mas o assunto é extenso. Vou falar bem rapidinho, só para falar que não falei. Aparelhos convencionais, aparelhos estéticos, aparelhos autoligáveis. Sétima pergunta. Vamos para a próxima. Sétima pergunta. Doutor Ricardo, qual a idade mínima para colocar aparelho? Boa pergunta. A partir dos 5 anos de idade, eu oriento vocês a procurarem já um ortodontista. Não um dentista clínico geral, um cirurgião dentista, não. O ortodontista. Por quê? Tem 3 tipos de tratamento da ortodontia. Um tratamento só preventivo, um tratamento interceptivo e um tratamento corretivo. No caso do tratamento preventivo, a partir dos 5 anos de idade, normalmente 5, 6 anos de idade, já tem tratamento, obviamente não é com aparelho fixo, são com aparelhos ortopédicos, aparelhos removíveis, para não deixarmos desassistida essa criança no sentido do crescimento e da troca dos dentes. Então esse tratamento preventivo é muito importante. Eu já escutei muita gente falando, paciente me relatou, que o dentista falou aquela frase, né, que a gente ortodontista tem ódio de escutar, que é, mas o dentista que eu fui falou que tinha que esperar trocar todos os dentes para usar aparelho. Chega a doer o coração. Até o meu. Até o seu, né? Porque não sei aonde que leu isso, não sei de onde que tiraram essa frase, mas a gente escuta muito. Quem está escutando aí sabe que isso já aconteceu. Não é para se esperar trocar, gente, por favor, não é para se esperar trocar os dentes da criança. Não. Para esperar trocar os dentes da criança. Não é para esperar. Muito bem. Leva no ortodontista, por favor, com 5, 6 anos, para ele já ver se tem uma tendência genética, se tem algum fator ali ambiental, se é dedo, se é chupeta, se é respirador bucal, se a língua está interferindo, o que está acontecendo, se esse desenvolvimento da arcada dentária está num padrão normal para aquele rosto, para aquela idade, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Poucas pessoas eu vejo comentando sobre isso. 5 ou 6 anos de idade já pode procurar um ortodontista para evitar algum problema. E, obviamente, pela literatura, a partir de 9, 10, 9 anos de idade, se já tiver quase com o finalzinho da raiz formada, o ápice da raiz, como a gente chama, perto de estar formado, de estar fechado, já poderia se usar um aparelho fixo naquela criança. Acho que basicamente é isso. Vamos para a próxima? Oitava pergunta. Idosos podem colocar aparelho, doutor Ricardo? Boa pergunta também. A minha tia Marilena... Oi, Marilena! Alô. A minha tia Marilena, que é esposa do meu tio Laureano, que são 2 dentistas também. Alô. Um beijo para vocês. Vocês que me ensinaram praticamente tudo no início da profissão. Obrigado. Não estaria aqui se não fosse possivelmente por vocês. Verdade. E por mim também, né? E por você mais ainda. E minha tia Hélia
já com seus, tia Hélia, desculpa, mas já com seus mais de 65 anos de idade, beirando aos 70, se eu não me engano. Vou confirmar isso depois para não falar mentira, mas já tinha mais de 65 anos de idade, com certeza. Essa minha tia Marilena Ambrosio, uma doutora lá de Niterói, muito conhecida, da ortodontia de Niterói, do Antônio Pedro. Ela tratou dessa tia nossa da família, tudo normal, como se fosse um paciente convencional. Logicamente, deve-se avaliar as limitações do osso desse paciente, porque se for um paciente com algum problema ósseo, periodontal, ou que leva algum risco, aí deveria se analisar melhor se caso fosse fazer o tratamento. Mas isso é independente da idade, porque se tiver 15 ou 20 anos de idade com problema periodontal, não vai poder de repente tratar com ortodontia, e não tem a ver com a idade. Então, se for somente pela idade, não na pergunta. Não na pergunta. Doutor Ricardo, crianças podem usar aparelho fixo? Já respondi naquela outra pergunta. Então, crianças podem usar aparelho fixo. Devem, se elas precisarem, devem. Mas, se eu não me engano, pela literatura, em média de 9 anos, se eu não estou aqui enganado, meninas normalmente amadurecem mais cedo. Então, se for 9 anos para a menina, possivelmente uns 10 ou 11 para o menino. Mas o que importa é que aquele ápice da raiz que eu falei esteja já no seu final da formação, tendendo a se fechar. Então, naqueles 2/3 de raiz já completas, quase dando 3/3, completando aquela formação daquela raiz, já poderia se fazer movimentos leves e acompanhando com muita parcimônia aquele desenvolvimento daquele paciente, daquele movimento daquele paciente. Show de bola! Vamos para a 10ª pergunta? 10ª pergunta. Doutor Ricardo, o dente anda porque dói? Muito boa essa pergunta. Ó, as pessoas me perguntam assim, doutor Ricardo, mas só com você eu não sinto dor. Tá funcionando isso? Pode apertar, pode fazer força, que eu aguento. Eu escuto isso muito, essa semana eu escutei isso. Tenho um segredinho para contar para vocês. Não é pela tortura que o dente vai andar. Obviamente tem que ter uma certa pressão, uma certa força para aquele dente sair da inércia, né? O dente está parado, né? Acomodado ali naquela situação, e vem uma força externa e produz uma certa reação naquele dente, com aquele osso, e faz esse dente se movimentar. Se fosse falar uma coisa mais complexa, tem uma destruição óssea e uma reposição óssea. Então a gente destrói e constrói osso, destrói e constrói osso, Que chamam de aposição óssea. Aposição óssea e uma remodelação óssea. Mas, enfim, isso é um assunto muito grande para ser falado aqui. Mas, onde eu estava, Isabela? Estava falando sobre a dor na hora. Então não é sine qua non, não é uma característica principal. Gostou do sine qua non? Dicionário, sine qua non. Tá, doutor Ricardo. Vá ao dicionário. É importante. E ainda está escrito em outra língua isso, né? Acho que isso é francês. Mas é o quê? É aquilo que é um sinal específico daquela doença, é uma coisa específica daquele assunto. Sem isso, não existe aquilo. Então é sine qua non o movimento. Você fazer força... Deixa eu explicar o sine qua non. Não? Vai prossegue. Você fazer força, tem que ter uma certa força para o dente andar. Mas que isso não necessariamente seria dor. Dor, acredito eu, que seja um alerta do organismo que alguma coisa está errada. Acredito que Deus tenha feito a parte nervosa para uma proteção do organismo, para a gente saber que tem alguma coisa errada. Então, se for feito com consciência, com delicadeza, dentro de um certo estudo, de uma certa regra, né? De um jeito com carinho, eu acredito, meus pacientes, eu pergunto sempre, eu vejo que eles sofrem pouco. Normalmente, é normal sentir uma certa dor, né? Eu usei aparelho, eu senti uma certa dor. Mas normalmente é de um dia para o outro. São 2 dias, 3 dias, e não é uma dor insuportável. Ai meu Deus, doutor Ricardo, eu não consegui comer. Nunca escutei isso. Não consegui, estava tão dolorido que eu tive que tomar muito remédio.
É raro acontecer, tem movimentos que a gente realmente tem que dar uma forçada no organismo para conseguir aquele movimento. Comigo acontece quando eu não consigo de um jeito convencional, de um jeito delicado, eu vou aumentando aquela força, aquela pressão, mas não é uma obrigatório para o dente andar, tem que ter dor envolvida. É isso. Beleza. Vamos para a 11ª. Doutor Ricardo, você vai trocar fio hoje? O paciente senta na cadeira, ele quer saber quando que ele vai tirar o aparelho. Tem 6 meses que ele está de aparelho, ele já quer saber quando que ele vai tirar. Só que comigo sabe, porque eu já dei um protocolo de atendimento. Ele sabe bem perto da época que ele vai tirar o aparelho. E se vai trocar fio ou não é interessante, porque o que... Você tinha até falado um pouquinho. Eu já tinha falado isso lá no início, né? Não é uma coisa que eu me preocupo muito. Quem fala para mim que eu vou trocar o fio é a sua boca. A sua boca, quando eu olho, que me fala se eu vou trocar aquele fio. Eu percebo naquela consulta se o fio que eu estava já produziu todo o movimento que eu queria. E aí eu faço aquela pergunta para mim: Ricardo, por que você vai trocar esse fio? E quando eu tenho essa pergunta respondida, eu troco esse fio para outro fio. Lembrando que tem um final, né? Eu trabalho num certo fio para finalizar. Então, quando eu chego nesse certo fio, ele não é trocado mais até o final do tratamento, a não ser que seja por questões de higiene, mas não por questões de movimento. Então, isso é muito complicado, cada um faz do seu jeito, eu tenho o meu jeito pessoal de fazer, mas eu acho interessante quando o paciente senta e pergunta isso, porque ele não tem parâmetro nenhum, né? Nenhum estudo, a não ser que ele seja um paciente dentista, né? Então eu tenho que responder um pouquinho de um jeito melhor ou mais sério, né? Essa pergunta. Mas normalmente eu brinco com o paciente, eu falo, pega os fios aí, usa o que você quiser, porque ele não sabe por que eu estou fazendo aquilo, ou por que ficou, e ele sabe a sequência que eu dei, né? Então não era para estar perguntando isso. É uma resposta que se eu falar do jeito científico, o paciente não vai entender. Então é o que eu sempre falo, ó. Ou você confia no seu dentista, no seu médico, no seu mecânico, ou você não confia. Se você confia, você não deveria ter essas perguntas para você, a não ser que seja na primeira consulta, né? Perguntas de curiosidade na primeira consulta. Agora, durante o tratamento, não vejo essa necessidade. Eu acho isso mais uma desconfiança do seu dentista do que praticamente uma curiosidade. Se você já está com ele há alguns meses ou mais de um ano, não era mais para estar preocupado com esse tipo de questão. Se vai botar um equipamento, se não vai botar, se vai trocar fio, se não vai trocar. Eu vejo pelo menos assim, desse jeito. Né? Lembrando que o estudo ele é muito longo, né? O estudo é muito cansativo. Na verdade, cada pergunta dessa deveria ser um vídeo. Então estou resumindo a Bé. Desculpa. É sempre assim, é a vida, né? Mas como eu estava falando, o estudo é muito longo, o estudo é muito cansativo. Eu sempre falo com os pacientes, do Ricardo principalmente, que eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que amo ortodontia, tá? Eu amo ortodontista, né? Mas a ortodontia... Ganhei pra hoje. Tchau, gente. Acabou o vídeo. Acabou. Tchau. Vou namorar. A ortodontia... desmanchando no cabelo, fiquei horas fazendo aqui enquanto você estava falando. A ortodontia é um estudo muito difícil, é um estudo muito minucioso. Minucioso, é muito detalhe. Muito detalhe. É muito cálculo também, né? Muita avaliação. É um estudo infinito. Avaliação óssea e uma série de outras coisas. Eu, particularmente, não faria ortodontia, não seria uma ortodontista. Poderia ser até, mas assim, não é um foco. Por quê? Eu falo com um paciente que eu prefiro cirurgia do que a ortodontia, tá? Prefiro às vezes fazer um implante do que a ortodontia. Prefiro fazer a parte de harmonização do que a ortodontia, porque realmente é muito complicado, não é qualquer um que faz orto. Tá? As pessoas acham que é só colar um bracket, é só enfeite, né? Para enfeitar a boca, e não é. E não adianta falar que é especialista, que tem mestrado, doutorado, não. Porque a cadeira é que te faz ser um bom ortodontista. Sim. Essa história de título, eu posso falar, eu tenho vários, não foi ali que eu aprendi. Não. Eu aprendi fazendo, óbvio, como qualquer outra profissão, errando, fazendo, treinando. Tinha ano que eu atendia 5 mil, né, Isabela? Tinha ano que eu atendi 5 mil
Fiz 5.000 Só atendimentos. no meu computador aqui tem Só de milhões orto. de fotos. Só de orto teve ano de fazer mais de 5.000 atendimentos, então eu faço há mais de 21 anos isso. Estou aprendendo todo dia. Vamos para a 12ª pergunta. 12ª. Doutor Ricardo, um dentista falou que eu tinha que tirar o siso para poder botar aparelho. Ah, isso tinha que ser um vídeo especial para essa pergunta. Vou tentar ser delicado, porque esse assunto gera muita polêmica. Delicado. Esse assunto gera muita polêmica. No meu entender, pelo que eu tenho visto e tenho lido, não consigo ver que o siso, que é o terceiro molar, o aparelho normalmente vai até o primeiro molar, né? Quase 80, 90% dos casos vai até o primeiro molar, e uns 10, 15% tem que se usar o segundo molar também. Raramente eu já tive caso de ter que colocar o siso na mecânica por perda de um elemento dentário, né? Do segundo molar. O siso é o terceiro molar, mas indicar, no meu ver, desculpa quem faz isso, mas no meu ver, indicar a extração de siso com a prerrogativa de que vai tratar a ortodontia, sem aquele siso estar atrapalhando absolutamente em nada, eu acho desnecessário. Não vejo assim que seja uma coisa importante para o tratamento ortodôntico, e já se sabe, já tem tempo, que o siso provoca muito pouca movimentação nos dentes que estão ao lado dele, né? Principalmente o segundo molar, ele é um pouco mais afetado, um pouquinho também o primeiro molar, mas do pré-molar para frente é quase nula essa ação do siso, né? Ele não sai arrastando todo mundo como todo mundo achava antigamente, né? Acho que a gente já até tocou esse assunto, né, Isabela? No outro vídeo. Mas não, eu não indico, a não ser que o siso esteja mal posicionado. O siso vai me dar problema no futuro por causa do siso, para ele não me prejudicar o dente do lado, que é o segundo molar. Mas para o tratamento ortodôntico, eu não faço isso de cara. Não, pelo menos, como falei isso, Isabela? Como se fosse necessário para fazer o tratamento ortodôntico não ter siso na boca, né? Eu não vejo assim. Eu faço a indicação do siso, se o siso realmente é um dente que está com problema ou vai causar um problema na arcada dentária, independente de colocar o aparelho ortodôntico ou não. Não é uma prerrogativa, né, ter que fazer extração de siso por causa do aparelho. Mas existem casos que realmente a pessoa não tem espaço e o siso às vezes está numa posição realmente errada. Se vai me atrapalhar o movimento do segundo molar, se vai me atrapalhar o movimento do dente do lado dele, eu faço a indicação da extração do siso, ou se ele tiver com algum probleminha ali. Agora, falar que vai mexer esses dentes da frente, que está entortando, doutor Ricardo, eu já falei isso no outro vídeo, né? Mas doutor Ricardo, quando nasceu o siso, começou a entortar aqui. A gente vai parar para falar isso um dia melhor, mas já se sabe que isso não tem uma relação direta com esse tipo de situação. Esse aqui é um outro paciente, na verdade não é paciente nosso, mas fez a pergunta, obrigada por ter feito, da gengiva, que está quase encostando lá no bracket. Doutor Ricardo, minha gengiva sangra muito e ela está praticamente solta. O crescimento da gengiva, a hiperplasia gengival, tem vários fatores, não vai dar para falar isso especificamente aqui, mas eu vou falar só no sentido do aparelho, que é o vídeo de hoje. Se você tiver uma genética envolvida, uma tendência de fenótipo gengival mais sensível, mais fino, que qualquer movimento acaba sendo uma pequena agressão naquela região, e você já não tem uma higiene perfeita, você já não faz o fio dental todo dia. O fio dental? Todo dia. Ou você não toma banho todo dia? Você toma banho todo dia? Você deveria de passar seu fio dental também todo dia. Todo dia. Ah, lembrei de uma coisa muito importante. Todo dia. Enfim, sua gengiva vai ter uma hiperplasia, ela vai acabar crescendo e ela vai começar a vir para uma localização, um local que ela não deveria estar. E normalmente esse tipo de situação acaba não sendo reversível, a não ser com cirurgia. Tem que fazer a remoção desse tecido hiperplásico da gengiva. A hiperplasia é um crescimento, né, do tecido, e acaba fazendo isso por uma cirurgia chamada gengivectomia. Mas não deveria estar de aparelho ou se manter em tratamento com essa gengiva crescida
né? Esse aumento de gengiva já quase encostando no brete não é uma ideia interessante. Vai. 14ª pergunta. 10ª alguma coisa. Já me perdi. Doutor Ricardo, eu posso fazer qualquer outro tratamento na minha boca, né, com o clínico geral, estando de aparelho? Boa pergunta. O que acontece? Eu vejo isso aqui até na minha clínica aqui, na nossa clínica. Tem uma tendência do paciente que está pagando por mês o tratamento ortodôntico correr dos outros tratamentos. Não sei se é por questões financeiras ou por questão de achar que já está indo muito ao dentista, já está tendo aquele gasto, não sei. Mas é estranho isso pra gente. Eu, particularmente, acho desleixo, porque depois a pessoa, depois que termina o tratamento, desculpa eu interromper, depois que termina o tratamento ortodôntico, vem numa situação muito pior. Então o gasto é muito maior. Então tem que pensar nisso. Quanto antes, quanto mais prevenção você tiver, né? Se prevenir de alguma coisa pior, é melhor. Mas exatamente, óbvio. Mas eu percebo isso nos pacientes de orto. Então, os pacientes que não são de orto, eles fazem a parte clínica. O paciente de orto, não sei se é por questões financeiras, porque já tem aquele custo por mês. Eu acho um desleixo isso, né? Não era para estar de aparelho. Não era para estar de aparelho se você tem outras coisas clínicas para fazer. Cárie, tártaro, né? Isso é primeiro, isso vem em primeiro lugar. Então, se você, aqui a gente já está até mudando o nosso tipo de atendimento, a gente fez um recall, a gente fez uma rechamada, a gente está chamando paciente por causa de qualquer outro fator, que ele venha ter cárie, ou ter placa, ou ter tártaro, ou perda, ou qualquer outro problema odontológico, e ele estando de aparelho na boca. Não é uma coisa normal, não é uma coisa certa. Você, que é paciente meu, que está aí olhando, você. Se você está de aparelho ortodôntico, meu querido paciente, você tem que estar com a higiene em perfeitas condições. Porque o aparelho já vai te prejudicar a sua higiene. O aparelho ele é nocivo, você não sabia? O aparelho é nocivo. O aparelho é uma máquina de destruição. Por isso que seu dente anda. Ele não anda por telepatia. Ele anda por forças destrutivas. Que são controladas. Destrutivas. Porque por isso que tem que ser muito bem feito, muito cuidado. Porque a gente está botando a mão na obra de Deus. Tem que pedir permissão. Eu brinco que eu peço a permissão em todo mundo quando eu boto a mão para Deus, para o Criador, ou qualquer outro nome que você queira dar para o que criou tudo. Porque a gente está invadindo um território que foi geneticamente programado para aquilo. Então eu acho muito bom você, ortodontista, ter bastante cuidado e ser bastante ético com o osso do seu paciente, com a saúde do seu paciente. Porque vai ter algum dano aquilo. E você que não tem higiene, imagina o dano que você vai ter. Não é isso? Exatamente. Vamos para a 15ª pergunta. 15ª. Doutor Ricardo. Sim, sou eu. Prazer. Aparelhos estéticos são bons? Muito boa pergunta. Os aparelhos estéticos não estão muito tempo no mercado como os outros aparelhos que são de metal, os convencionais. Então, e a gente também tem muito menos casos de aparelho estético do que com outro tipo do aparelho, que seria esse de metal que todo mundo conhece. Então eu tenho mais restrições e sinto que o tratamento não flui do jeito que eu gostaria, por causa de algumas situações que esses aparelhos estéticos me colocam. Então, por exemplo, eu vejo eles sendo mais sensíveis à mastigação. Eu vejo que tem mais perda do bracket do estético do que do bracket metálico, né? Eu vejo que o tratamento às vezes me atrapalha, porque tem um pouco mais de atrito, a não ser que sejam aparelhos estéticos os mais caros, né, de última geração, que é onde passa o fio, já é de metal também, então desliza melhor, tem menos atrito. Mas não vejo nenhum grande problema para os aparelhos estéticos, eu acho até muito bonito. Eu ainda tenho um pouquinho, eu sou mais conservador, eu sou das antigas, sou velho, galera. Muito? Ó, tudo ficando branco. Então, da minha geração, eu confio mais nos aparelhos de metal.
mas tem os de safira, tem os de porcelana, são muito bonitos. Se comprarem de marcas, né, importadas, marcas reconhecidas no mercado, que o valor lógico é muito mais elevado, são aparelhos muito confiáveis. Esses de ponta, aparelhos que são de última geração, os melhores daquela marca, são aparelhos confiáveis. Os que são abaixo disso já são aparelhos que quebram muito, soltam muito, eu não gosto tanto assim. Eu sou meio leiga no assunto, assim, só pelos pacientes que eu vejo, né, do Ricardo e tal. Mas, gente, todos os aparelhos, eles têm a mesma finalidade, né? Então, acredito eu que a movimentação seja praticamente igual em todos. Não tem um que vai fazer melhor, vai movimentar melhor. É mais por causa da estética, né? Como a gente fala. Que a pessoa que trabalha com o público, como artista, né? E tal, aí às vezes vale a pena realmente colocar um desses, né? Que realmente não pode ficar, de repente, num personagem tá sem aparelho e aparece no dia seguinte de aparelho. Senão teria que fazer uma cena indo ao dentista, né? Então, se for indicado de um jeito que seja correto, tá tudo certo. Acho complicado você indicar um aparelho estético para um adolescente que come doce, bala o dia inteiro, se ele não é artista, né? Se ele não é caro, né? É caro, a reposição da peça é complicada, cada jogo tem cada pecinha do jogo é específica para cada dente, então é um pouquinho mais complicado de trabalhar com esses aparelhos. Para quem trabalha com volume muito grande, tem muitos pacientes, é um pouquinho mais complicado, na minha opinião, né? Isso aí. Vamos à 16ª pergunta. 16ª. Autoligado, o que é isso? Então, o aparelho autoligado, hoje em dia a gente chama autoligável, a ideia é que esse tipo de aparelho fosse mais biológico, por causa do atrito, causaria menos atrito, então o fio ortodôntico deslizaria melhor, não travaria nesse atrito, e é mais higiênico, realmente ele é mais higiênico, é muito interessante essa ideia, eu gosto muito do autoligável, essa tampinha, tá vendo? Ó, e ele faz um clique e o fio fica preso aqui dentro. O Damon inventou isso, já tem alguns anos, já tem acho que quase 20 anos isso, essa invenção, e é muito interessante. Agora, no mestrado, quando eu fiz o mestrado, já tem 3 anos atrás, o mestrado foi todo em cima do autoligável. O meu próprio trabalho, né, tese no doutorado, minha própria dissertação, meu próprio artigo científico, não viu muita diferença em termos de tempo de tratamento, né? Falavam que no autoligável fica muito menos tempo de aparelho, porque tem menos atrito, ele é mais biológico, pelo menos na minha amostra, lá no grupo que eu estava lá na USC, abraço para a galera da USC, e enfim, não vimos muita diferença nesse sentido. Na higiene realmente é interessante porque não tem aquele elástico para segurar, né, reter alimento. E pela física também é muito interessante. Tem menos atrito, o fio desliza melhor, geraria até menos dor também. Então esse é o famoso autoligado ou autoligável. Ligável. 17ª pergunta, estamos chegando no final. Graças a Deus. Doutor Ricardo, existe rotação para inscrição? 17ª pergunta. 17ª. Doutor Ricardo, existe alguma restrição para aparelho ortodôntico? Existem várias restrições, mas o que é mais comum é a restrição do osso. Para quem tem perda óssea, para quem está com inflamação, gengivite, problema crônico, uma periodontite, não seria recomendado o tratamento ortodôntico. E algumas síndromes, pacientes que são muito jovens, que não têm controle de higiene, também é contraindicado. O que mais, doutora Isabela? Descontrolados, né? Paciente que tem algum tipo de problema mental ou de motricidade, que não consiga fazer sua própria higiene, também é um pouquinho complicado. Esse tipo de paciente eu já tive. Pode machucar, né? Pode machucar também, pode se machucar com o aparelho, né? Então, pacientes que sejam especiais, tem que ter cuidado e restrição e um bom critério. Paciente muito jovem, que é descontrolado, de escovação, que come doce, dorme sem escovar o dente, não é um paciente de eleição para esse tipo de tratamento. É como nós falamos, né? O aparelho ortodôntico ele tem uma finalidade, ele não é um enfeite, né? Muita gente bota, às vezes... Gente, o aparelho não é enfeite. Não é enfeite. Não é. Não é. É porque tem gente que vem falando que quer botar aparelho só por botar. Eu, por exemplo, falo por mim. Quem que acha isso bonito? Não, gente? eu acho, desculpa, eu acho.
Você acha isso bonito aonde, doutora Isabela? Eu acho, Bonito é o gente, dente. todo mundo fica Dente que é bonito. jovem. Todo mundo fica jovem com o aparelho. Eu acho massa. Corta a franjinha que você vai já ficar Mas jovem. já tá jovem aqui, Então ó. danou. Não dá, só aparelho mesmo, gente. Mas sério, eu acho muito bonito. Mas Eu assim, não acho. eu acho bonito sim. Mas assim, tem gente que acha que é só isso, né? Não é só isso. Existe uma movimentação, existe uma perda óssea, como o Ricardo falou, existe uma Muito reposição perigoso, óssea. muito É perigoso. perigoso demais, não é enfeite, então é importante que vocês tenham isso em mente, né? Não adianta colocar aparelho para enfeite somente, ok? Vamos para a 18ª pergunta. 18ª e última. Doutor Ricardo, existem aparelhos falsos? Interessante. Os aparelhos falsos caiu na mídia aí dos WhatsApp da vida, do Facebook da vida, né? As pessoas colocando isso, né, dentro do quarto, o amigo, no camelô, no chão do centro. Pouco tempo atrás teve uma mulher fazendo dentro de casa, né? A Também? gente postou. A gente, Não postei não. A gente vai postar. Eu não postei porque até com vergonha, gente. A gente vai postar. Bom, não sei quem é o E mais... nem é dentista, tá? A maioria que bota aparelho, às vezes, né? Aparelho falso, nem o aparelho dentista falso, o aparelho falso não aparelho existe. Falso, né? É aparelho. É aparelho. Eles mas- compram na internet, todo mundo pode comprar, é livre, pode comprar quem quiser. E pessoas têm feito isso realmente no fundo de quintal ou nos cantinhos aí da rua, do beco, no camelô, como se fosse realmente por estética, né? Eu não consigo ver, gente, desculpa. Bonito é o dente que Deus fez, né? Aquilo é uma aberração. Agora eu não sei quem é pior, sinceramente, desculpa de novo, que se é o doido que nem passou no vestibular ainda, nem vou falar dentista. Não, mas às vezes nem... Esse cara colocar, Essa aqui, ele não é o pior. esse O que pior é o cara que se sujeita a colocar o aparelho com essa pessoa. Teve um que Não? eu vi que nem segundo grau tinha completo. Então, isso não botava importa. aparelho. Ó, Mas não ele que pode ser o seja- mais inteligente do mundo, não pode ser o melhor engenheiro do mundo. Se não não é fez dentista. odontologia, não era Não pra é estar dentista, botando o não é aparelho. dentista. Pode ser o mais inteligente do mundo. Mas eu falo isso porque não é dentista. Ele não fez nenhuma faculdade de odontologia. Isso. Ele não pode botar. Mas independente do grau de instrução, de qualquer coisa, não é ortodontista, eu acho que não deveria te colocar aparelho. Doutor Ricardo, uma pergunta que também fazem muito. Mas qualquer dentista pode? Boa, eu ia falar isso também. Pode. Você se formou, você pode. Só que olha a experiência que essa pessoa vai ter. Se não for de família tradicional de ortodontia, vai ter muito pouca experiência. Eu vim de família de ortodontistas, eu podia fazer isso durante a faculdade. Eu acredito que eu tenha treinado até antes de me formar já com meus tios. Mas era o melhor para o meu paciente esse tipo de dentista? Com certeza não. Se eu não tivesse supervisão, eu fiquei com a minha tia durante muitos anos com a supervisão dela. Até um dia que ela falou, não te respondo mais perguntas, você já sabe as perguntas, vai sozinho. E um dia ela me deu um pé na bunda e eu fui sozinho. Foi assim que foi. Marilena, arrasou! Eu já tinha feito uns 100 pacientes, mais ou menos. Eu lembro que foi perto do meu 100º paciente, quando eu fui lá no consultório dela, que a gente divide no mesmo ambiente, né? São 3 consultórios, né? O que era pra falar? Eu já deixei assim. Você já perdeu o caminho, gente. Vou voltar. 18ª. Sacanagem. Então os aparelhos não são falsos. Falsos são quem os coloca. Os que não fizeram a faculdade não tiveram a capacidade de passar no vestibular. O que você falou, que você estava querendo falar. Não sabe se quem é mais maluco, se é o cara que bota ou se é a pessoa que na vai verdade, colocar esse pensei cara. aqui, sei sim. O que vai colocar com esse doido é mais doido ainda, porque está se colocando em risco. O que coloca o aparelho falso em você não está nem aí para você. Não vai ser o dente dele que vai cair. Ele vai ser preso, né, por exercício ilegal da profissão. Tudo bem, ele vai pagar os problemas dele com a justiça, ou com Deus também, né? Mas você que foi lá e se sujeitou a isso, sabendo que era falso, mas como é que eu vou saber que é falso? Estava no consultório?
Tava de jaleco? É importante vocês saberem com o dentista que vocês estão se tratando. É importante que esse dentista ele tenha uma exposição do trabalho dele. Isso. Não precisa essa coisa do antes e depois, que até tem uns mitos aí, verdade, mas tanto faz. Mas que você conheça, seja indicado por alguém, tenha uma referência desse dentista, ou do orto, ou qualquer tipo, né, de especialidade. É importante que tenha, né, uma referência. Função a quem tá te atendendo. É você que tem o domínio da sua vida. Falou bonito. Bem, gente, chegamos ao fim, graças a Deus, do nosso... Vou tomar uma frente, né, cara? Chegamos ao fim do nosso vídeo explicativo sobre as maiores perguntas feitas pelos pacientes para o ortodontista. Espero que tenham gostado. Desculpa um pouquinho longo. Realmente o assunto é difícil de você fazer um resumo sobre isso, porque senão fica muito... Então, gente, se inscrevam no canal, dê um like aí se você gostou. Se caso tiver alguma coisa a mais que você queira saber, escreva nos comentários ou então entre em contato com a gente, ou pelo Face, ou Instagram, ou até pelo WhatsApp, ok? É isso. Estamos aí, mais um vídeo da doutora Isabela e doutor Ricardo em Casados com Odontologia. Beijo! Valeu, galera! Tchau, tchau! Então é só vocês clicarem ali e se inscreverem no canal. É que se inscreva no canal. Tamo junto nessa. Valeu! Então se inscrevam no canal e acompanhem a gente. Anda. Já se inscreveu? Já deu like? Anda!